Pessoal, boa tarde. A gente vai fazer hoje aqui um vídeo mostrando como é que a gente consegue fazer dados, né? Gerar dados PVTs, pressão, volume e temperatura, para utilizar no Olga, utilizando, no caso, o Symmetric, que é um outro programa que a SLB tem. Então, a gente vai pegar o Symmetric, a partir dele, a gente vai pegar e vai gerar uma planilha de dados, PVT, e essa planilha vai poder ser utilizada, no caso, no Olga para poder fazer simulações. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Começa pelo Symmetric, depois vai pelo Olga. Eu vou compartilhar aqui logo a tela, para a gente poder, então, pegar e seguir a partir daí. Nesse momento, vocês estão vendo aqui o Symmetric, né? E eu vou, então, primeiramente pegar e fazer um novo arquivo, clicando aqui em New. Muito bem. Então, assim, o primeiro passo é abrir o Symmetry, igual nós estamos vendo aqui. E quando a gente abre o Symmetry, costuma aparecer, no caso, essa primeira tela aqui. No meu está aparecendo mais coisa que não devia. Então, o que que eu vou fazer nesse primeiro momento aqui? Eu vou fechar essa tela aqui. Depois eu mostro como é que abre de novo. Eu vou fechar isso aqui. Bom, nós temos, então, essa tela em branco aqui, que acabou de aparecer aí. Essa tela em branco aqui. Qual que é a ideia nossa aqui, então? O primeiro passo é colocar no caso, quais são os componentes que eu vou pegar e fazer a simulação para gerar os dados PVT, né? Vamos fazer um teste, só para questão de teste, aqui, exatamente aqui, né? Deixa, eu fiz meio rápido demais, vou fazer de novo. Eu clicando aqui em Thermal, vai aparecer novamente aquela tela que estava anteriormente, antes de eu fechar. O que que acontece? Eu posso vir aqui nos componentes e colocar os componentes que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu vou colocar o nosso CH4, que é o metano, tá? E aqui tem vários outros que a gente pode ir colocando, enfim. Colocar o metano, por exemplo, também vou colocar o hidrogênio aqui, trabalhar no caso com metano e com hidrogênio. Então, o primeiro passo aqui é a gente pegar e fazer dessa maneira aqui. Pegar e especificar quais são os componentes. Feito isso, eu venho aqui e clico em Done. Beleza, feito. Continuando. Depois que eu faço isso, eu vou vir aqui no caso em tabelas aqui. Deixa eu só achar aqui. Propriedades de tabelas. E vou dar um duplo clique aqui. Em propriedades de tabelas, aí aparece isso e vou clicar em Nel. Ele vai abrir aqui para a gente. Então, lembrando o seguinte, eu quero exportar isso aqui para quem? Para o Olga. Então, eu clico aqui em cima do Olga. É, Aí eu venho aqui em tabela, aqui em tabela, né? Aqui. Eu, eu tenho que ativar todos os dados e também vou colocar os nomes do Olga aqui. Então, olha só, em tabela, aqui em tabela, né? Clica aqui em colocar todos os dados e use o Olga Names. Feito isso, eu vou vir aqui em sumário. No sumário, é onde eu vou colocar qual é a composição que eu quero de cada componente que eu coloquei anteriormente. E onde é que eu faço isso? Eu faço isso aqui embaixo, né? Vou fazer isso aqui embaixo, então, quer ver? Eu posso perceber aqui, deixa eu levantar um pouco, aqui. Eu posso perceber aqui o seguinte, que é aqui onde eu vou colocar os componentes, eu tanto posso colocar em massa, em fração molar, como posso colocar em fração mássica. Eu vou optar por colocar em fração mássica. Então, por exemplo, a entrada de metano aqui eu vou colocar em 0,9, já aparece direto essa janela aqui de comunicação para a gente, então 0,9. E como assim a gente está colocando em fração, de 0,9 para poder completar o inteiro, 0,1 de hidrogênio. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo para a gente poder formular aqui as tabelas. Então, nós temos essa composição aqui. Ele automaticamente coloca para a gente qual que é a fração molar aqui. Poderia ser o contrário. Se eu colocasse a fração molar, eu teria a fração mássica correspondente aqui. Feito isso, eu tenho que analisar qual vai ser agora aqui em cima a temperatura e a pressão que a gente vai trabalhar, tá?
Aí a temperatura, no caso, é em PSI, aliás, a pressão é em PSI e a temperatura é em Fahrenheit. Então, como é uma simulação nossa aqui, eu vou sugerir alguns valores aqui. Retornando aqui, então, a gente vai então supor algumas temperaturas e algumas pressões. Aí, no caso aqui, eu vou supor 10 bar. Lembrando que no caso 10 bar, eu já fiz a conversão aqui, equivale a 145 PSI. Então, tem que colocar essa temperatura mínima para servir de exemplo. E a temperatura máxima, eu supus aqui 100 bar. 100 bar dá aproximadamente 1450 PSI. Beleza. No quesito temperatura, eu peguei e supus, né? No caso, menos 10 graus Celsius, que é 14 Fahrenheit. Opa, peraí. Antes disso, tem que pegar e colocar em quantos pontos? Qual vai ser o tamanho da nossa malha? Então, vou colocar isso aqui em 100 pontos. Quer dizer que a gente vai ter 100 cálculos, a faixa de pressão, né? De 145 PSI até 100 1450 PSI vai ser subdividida em 100 partes, que é onde vão ser calculados os valores que a gente vai trabalhar. Agora, a temperatura, eu vou colocar, no caso, 100 graus Celsius, que equivale a 200, no caso, temperatura mínima, né? Vou colocar menos 10 graus Celsius, que equivale a 14 Fahrenheit, e 100 graus Celsius, que equivale a 212 Fahrenheit. Também vou colocar 100 pontos. Então, observe só uma situação interessante, que quando eu der Enter aqui, ele vai fazer o processamento aqui em cima de imediato. Já coloquei todas as informações que ele precisa. Então, dê Enter aqui, ó. A gente pode perceber que nessa linha aqui, ele está fazendo todo o processamento necessário. Então, percebemos que ele acabou de fazer o processamento necessário. E agora, para continuar, o que que ele vai fazer? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai exportar. Tem um botãozinho aqui, ó, que eu arrastei um pouquinho para cá. Tem um botão exportar. Quando eu clicar em exportar aqui, ele vai exportar exatamente no formato que o Olga usa. Eu vou colocar aqui, o nosso exemplo aqui, na área de trabalho. Colocar como fazer uma pasta aqui nova, colocar aqui simulação. Tá, eu vou salvar tudo aqui dentro. É a opção que eu quero. Então, vamos lembrar o seguinte: qual foram os meus componentes mesmos? Foi 10% de hidrogênio e 90% de metano. Então, eu posso fazer assim: eu coloco o nome que eu quiser, tipo 10H2, e posso colocar aqui 90% de CH4, né? Beleza, já que eu quis esses dois componentes aqui para fazer a simulação. E mando salvar. Salvou. Uma vez feito isso, tem duas situações. Eu posso vir aqui e fechar o programa diretamente, se eu não for utilizar mais. Ou se eu quiser guardar essas informações, eu posso pegar e salvar. Aí eu posso pegar e salvar na mesma pasta que eu fiz anteriormente aqui, que é a pasta simulação. Posso colocar o nome que eu quiser. Symmetry, vou colocar H2 e CH4. Beleza, eu consigo pegar e guardar essas informações aí. Dou Enter, salvei. Aí eu não vou mais usar o Symmetry que é aqui nesse momento, eu vou fechar ele. O que eu queria fazer era a tabela, eu já consegui fazer. Aí eu fecho o Symmetry, né? E a próxima etapa nossa aqui, no caso, vai ser ir para o Olga. Deixa eu abrir o Olga aqui. Só mais um minuto, o Olga é meio pesado. Pronto. Deixa eu compartilhar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se ele vai. Muito bem, nós temos aqui aberto o Olga, né? Aí o Olga é o seguinte, ele tem um modelo padrão.
Nesse modelo padrão aqui, a gente vai pegar e vai utilizar esse modelo padrão aqui. Então, primeiramente, eu vou escolher em que lugar que eu quero salvar os meus arquivos. Como eu estou colocando tudo dentro dessa pasta aqui, então, novamente, eu vou vir aqui na pasta simulação. Seleciono aqui a pasta simulação. E aqui vai ficar com o nome básico, quer dizer que é o modelo básico mesmo. Aí eu mando criar. Quando eu mando criar, ele vai abrir para a gente aqui, então, uma outra tela, onde ele vai ter esse modelo básico aqui para a gente poder pegar e trabalhar. Só um minuto. Beleza, ele abre essa tela aqui para a gente. Qual que é a ideia padrão aqui? Nessa tela aqui, eu tenho aqui a entrada. Essa entrada aqui ela pode ser interpretada como sendo uma válvula que pode estar aberta ou não. Eu vou interpretar como uma válvula que não está aberta, ou seja, uma válvula fechada. Esse source aqui vai ser, no caso, onde eu vou colocar a entrada de material, tá? Deixa eu colocar uma entrada de material aqui. O pipeline é o duto propriamente dito, e o outlet aqui é o ponto de saída. Só que eu quero, além desse ponto de saída aqui, colocar um outro ponto de saída. Então a gente vai fazer da seguinte maneira aqui. Eu vou excluir isso aqui, eu vou excluir dessa maneira aqui, excluir. Beleza. Para eu colocar um outro ponto aqui de saída, eu vou pegar e vou clicar aqui no nó intermediário. Eu vou colocar aqui. Aí eu tenho que ligar esse pipeline aqui nesse nó intermediário. Como é que eu faço? Só clicar e arrastar na direção dele. Quando fica verde assim, pode ver que tem uma bolinha verde aí, e solto, quer dizer que ele está ligado. Ó. Arrasta para um lado, para o outro, então eles estão conectados já. Então isso aqui vai ser o chamado nó intermediário. Eu vou também fazer aqui o seguinte, eu vou pegar e vou colocar, então, igual eu falei, dois pontos de saída. Vamos supor que eu quero que eu tenha aqui uma usina termoelétrica, por exemplo. Então, aqui vai ser de uma usina termoelétrica. Eu posso pegar, então, como vai ser o nó de saída, eu vou supor que essa termoelétrica, é, que a saída dela seja dada em massa. Pode ser dada em massa ou pressão. Então, eu supor que seja aqui dada em massa. Venho, trago para cá. Então, vamos supor que isso aqui seja uma termoelétrica. Vou chamar de UTE. Aí o que que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar e trazer para cá e ligar. Então quer dizer que eu consigo ligar aqui, ó. Ficou verde, quer dizer que está ligado, no caso, o meu nó intermediário ao meu ponto de distribuição aqui em cima. E eu vou querer colocar agora um outro ponto de distribuição também, que é o último. Vou chamar então eu clico aqui em qualquer lugar aqui do nosso nó e arrasto ele. Arrasto aqui. E vou colocar exatamente aqui o nosso nó de pressão. Necessariamente tem que ter um nó de pressão, tá? Se eu comecei assim, acrescentando uma massa, se é massa que eu vou acrescentar, eu tenho que ter uma saída de pressão. Não pode ser tudo massa, por exemplo. Então, cliquei aqui para ficar verdinho, ó. Então, estão ligados já. Aqui eu posso colocar um outro nome se eu quiser, por exemplo. Deixa nó de 3. Vou colocar saída, por exemplo. Saída. E aqui eu vou colocar, no caso, entrada, que é o nosso source aqui, ou fonte. Vou deixar source mesmo. Aí, como é que a gente procede agora? Já temos aqui um primeiro modelo. Vou salvar para não ter perigo de perder. Eu vou fazer o seguinte: agora eu vou analisar qual vai ser a nossa entrada. A nossa entrada aqui. Antes disso, de começar a fazer isso, lembra que eu fiz aquela tabela de hidrogênio com metano? Então, eu tenho que pegar e importar aquela tabela. Eu clico aqui no Case Definition, né? Clico aqui em File e vou clicar aqui nesses três pontinhos. Clico aqui nos três pontinhos. Esse aqui é daquele modelo básico que ele está trabalhando aqui. Eu não quero essa tabela, eu quero aquela que eu fiz. Então, eu mando remover essa tabela, clico aqui em Browse e vou naquela pasta que nós fizemos aqui em cima. Aqui, aqui. Lembrando que, no caso, a pasta, né, a tabela que nós fizemos usando o Symmetric é essa aqui. Eu clico nela e mando abrir. Ele automaticamente importa. Ok, já está importado aqui então. Já temos aqui a nossa tabela de dados termodinâmicos. Ok. Como é que a gente segue agora? Vamos colocar então a quantidade de massa que a gente vai colocar dentro do sistema aqui.
Aí eu clico aqui no source, né? E aqui eu tenho. Para simplificar, a gente não vai trabalhar com esse 10, com esse 30, com esse 40, não. A gente vai tirar tudo isso e vai trabalhar só no tempo zero. Quando tem aquele 10, 30, quer dizer que ele vai reiniciando e vai começando novamente no 10, fazendo todo o ciclo. Depois começa no 20, faz todo o ciclo. Então, para poder finalizar, para poder simplificar, vai ter uma simulação só. É quando eu quero variar temperaturas, variar massa, esse tipo de coisa. Então, vai ter, no caso, só uma temperatura também. Eu vou querer que a temperatura de entrada, vamos colocar aqui, por exemplo, seja 30 graus Celsius. Aqui, no caso, está em Celsius mesmo, está aqui o Czinho. E vamos supor que a minha entrada de massa aqui seja dada em quilos por segundo. Vamos colocar, por exemplo, aqui uns 37 quilos por segundo. É bastante coisa, né? A ideia aqui nesse SUS aqui é como se ele fosse, no caso, um poço produtor de gás natural, onde está sendo adicionado hidrogênio. Então, retornando aqui, né, nós dizemos que aqui a gente vai inserir, no caso, a quantidade de massa. Eu coloquei 37 quilos por segundo a 30 graus, para manter isso aqui fixo. Essas partes aqui abaixo, a gente vai deixar como está, que são os padrões que ele adota aqui. Agora, vamos clicar aqui em UTE, que é a nossa primeira saída. Então, vamos supor que lá a minha termoelétrica, ela vai utilizar, vamos colocar aqui, 10 quilos por segundo. E vamos supor que a temperatura de saída do gás lá continua sendo 30 graus. Então, só um detalhe, ou eu coloco a pressão ou eu coloco a quantidade de massa. Então, eu optei por colocar a quantidade de massa, mas não vou colocar a pressão. Vou deixar em aberto aqui. Pronto. Vamos agora pegar e fazer aqui na saída. Na saída, eu também vou manter os 30 graus aqui, né? E nesse caso aqui, como eu coloquei uma entrada de massa lá, aqui vai ter que ser no caso de pressão. Bom, a minha pressão, eu tinha colocado lá no início, aliás, não tinha colocado no início. Só que assim, a tabela que eu fiz utilizando o símetrico, né? Ela usa PSE, aqui usa bar. Então lá eu tinha colocado de 10 a 100 bar, com a correspondência PSE. Então eu vou colocar aqui uma saída de 50 bar, de 40 bar, vou colocar. Ok. Beleza. Feito tudo isso que eu fiz aqui, eu vou agora colocar os comprimentos aqui dos pipelines. Então vamos supor que o primeiro pipeline aqui, como é que eu faço isso? Só pegar, selecionar e dar um duplo clique. Ele vai abrir essa tela aqui para a gente. Vamos supor aqui que o primeiro pipeline ele tenha 10 quilômetros. Seções, vamos deixar no caso a elevação de 10 mesmo. E aqui, vamos supor 10 seções, quer dizer que vai ser subdividido em 10 seções. E aqui vamos supor que o diâmetro seja, por exemplo, aqui está dado em metros, vamos colocar 0,2 metros, cerca de 20 centímetros. Vamos fazer isso diferente. Vamos colocar em polegada. Vou colocar então 28 polegadas. Beleza? Ok. Feito isso, eu posso pegar e fechar. Fechei. Vamos pegar agora esse outro pipeline aqui que leva, no caso do nó intermediário, até, no caso, a nossa UTE. Dou um duplo clique aqui. Então, vamos supor que ele tenha 100 metros mesmo, porque suponha que a termoelétrica seja próxima, no caso, ao nó intermediário, próximo ao gasoduto aí. Vamos deixar tudo assim, vou colocar duas seções, o padrão dele aqui é o mínimo que ele aceita, e vamos colocar também 28, 28 polegadas de diâmetro. E aqui no caso não está selecionado, vou selecionar esse material aqui, que é a parede do tubo, que é o padrão dele também. Feito isso, eu posso pegar agora e fechar. Fechei. Fazer a mesma coisa aqui também com esse aqui. Aí no caso aqui, vamos colocar ele um pouco maior esse. Vamos colocar, por exemplo, 50 quilômetros. Caso seja necessário, tem como inserir também um compressor. A gente não vai fazer isso aqui, mas é possível. Mesma situação aqui, vou colocar 28 polegadas. E vou colocar aqui também esse material aqui, que é o material do
do tubo, do gasoduto. E fecho. Feito tudo isso, eu vou clicar nessa setinha aqui em cima, verdinha, que é para identificar quais são os possíveis erros que ele tem. Aí cliquei aqui. Ele colocou um monte de erro. O que é que a gente vai fazer? Vai, primeiramente, sanar esses erros. Como é que a gente faz isso? Dá um duplo clique em cima de cada erro. Por exemplo, vou dar um duplo clique aqui, ó. Ele abriu para a gente aqui o problema. Não tá claro o que que é, mas aqui no caso, o primeiro problema é o tipo do fluido aqui. O que acontece? Como eu peguei e mudei a tabela de dados, a nova tabela tem um nome diferente dos fluidos. Você chama de fluido 1. Então, clico aqui. Aí eu posso clicar aqui, ó, não tem mais o erro. Então, era realmente o nome do fluido lá com problema. Provavelmente aqui é a mesma coisa, ó. Conserto aqui também. Aqui também deve ser a mesma coisa. Também tem que mudar todos eles. Tem como fazer isso direto também. Nesse caso, fazer fazer um por um. Mesmo caso aqui. Mesmo caso aqui. E mesmo caso aqui. Agora, se eu mandar verificar, ó, sumiram todos os errinhos, mas ainda não está habilitado para poder fazer, para executar, que é quando clica nesse botão aqui. Não está habilitado ainda. O que está acontecendo? Ah, então vamos vir aqui, ó. Eu venho, clico aqui, e output aqui. E percebo que tem um errinho aqui, ó, que é questão de transferência de calor. Então, eu clico aqui nesse mais, ele abre para a gente aqui. Ah, o problema está aqui. Aí, nesse caso, que a gente vai utilizar alguns padrões. Vamos colocar que o calor transiente aqui seja de 30 graus, beleza? Aí eu tenho que colocar, no caso aqui, qual que é o coeficiente de convecção. Vamos colocar aqui, por exemplo, 100, que é um bom valor. E vamos colocar aqui isso interno, né? E no caso externo, vamos colocar 10. Eu posso pegar e seguir sempre esse padrão aqui que funciona. Beleza, não tem mais erro. Vou clicar aqui novamente. Só que ainda não tem mais erro nesse momento. Vamos clicar aqui para ver o que está acontecendo. Ah, tem mais um errinho aqui. Novamente, é de transferência de calor. Em cada um deles tem que fazer isso. Em cada gasoduto tem que pegar e fazer isso. Vou colocar 30 de novo. Vou colocar aqui no caso, igual eu tinha feito antes, vou colocar 100 aqui. E nesse aqui, a transferência no ambiente, esse coeficiente de convecção, vou colocar 10 aqui. Beleza. Agora já está até habilitado. Deixa eu ver se tem mais algum problema aqui na saída. Ó. Não tem. Verificação com sucesso. Então, como não tem mais problema, eu posso vir aqui e clicar para poder pegar e fazer a compilar, poder executar. Ele vai executar para a gente aqui. Se não houver problema nenhum, ele executa direto. Se houver algum problema, ele acaba assinalando para a gente pega e acerta. Ele fala que a convergência foi normal, mas pode talvez não estar convergindo. Mas assim, como teve no caso um processo normal aqui, uma execução normal, vamos manter assim. Agora, beleza, o que que eu consigo fazer agora? Várias coisas. Por exemplo, quando eu clico nessa aqui, eu consigo fazer gráficos, vou fazer aqui um exemplo, de pressão, por exemplo, tudo pelo tempo. Então, se eu quiser o gráfico da pressão, por exemplo, no sistema, eu posso colocar PT. Nesse caso, PT é o que significa pressão aqui. E se eu quiser, no caso de um dos três, ou de apenas um dos gasodutos, colocar do último, que é o maior, eu clico aqui e mando exibir. Ele exibiu. Você está dizendo o seguinte, que no decorrer da nossa simulação aqui do tempo, né, a pressão praticamente não diminuiu no decorrer do tempo, que foi no caso de 1 hora. Isso aqui também tem como selecionar. Agora, se eu quiser, no caso, saber a pressão pela distância, eu posso fazer isso, ó. Coloco aqui, clico aqui, e ele me dá, no caso, a pressão pela distância. Então, o que que ele está falando aqui? Que entre o zero aqui e os 50 quilômetros aqui, a pressão decaiu de aproximadamente 43,5 bar para 40 bar, tá? Aí tem várias outras aqui variáveis que a gente pode pegar e esboçar o gráfico, temperatura também, se eu quisesse, tipo PM, e assim vai. Nós temos temperatura, temos tudo. Eu quero saber a variação da temperatura naquele mesmo gasoduto. A temperatura variou? Olha, ela estava em 20, foi subindo aqui, se manteve nos 30, enfim, próximos aos 30 aqui, que foi a saída que a gente especificou que a gente queria uma temperatura de 30 graus.
Então, essa foi a variação aqui da temperatura. Uma parte legal é o seguinte, que eu vou explicar agora. Se eu pegar aqui, que eu voltei para o gráfico anterior, se eu clicar em qualquer lugar do gráfico com o botão direito, aparece essa caixa aqui de comunicação, em Edit e depois em copiar dados, aqui nessa sequência, eu consigo copiar os dados que foram gerados a partir do algo aqui. A grande vantagem é que depois eu posso vir aqui, por exemplo, no Excel, a gente vai abrir agora. Deixa eu compartilhar aqui o Excel. E eu posso pegar e fazer a transferência dos dados, igual eu fiz aqui. Peraí. Colar especial. Deixa eu ver se é isso aqui. Colar especial, que aí ele clica e cola em duas tabelas. E eu consigo pegar e esboçar o gráfico a partir daqui. Por exemplo, inserir gráfico aqui. E nós temos esse gráfico aqui, por exemplo, então. Enfim, qual que é a vantagem de trabalhar com Excel? Porque aqui eu peguei e coloquei somente o quê? Somente 10% de hidrogênio e 90% de metano. Se eu quisesse colocar agora um outro, fazer uma outra simulação com 20 de hidrogênio e 80 de metano, eu poderia fazer novamente uma nova simulação e colocar, fazer mais uma tabela, uma coluna aqui do lado, e no final eu consigo colocar várias faixas, né? Tipo 10 hidrogênio, 90 metano, que está aqui, 20 hidrogênio, 80 metano. 30 hidrogênio, 70 metano, dá para colocar todas essas colunas uma do ladinho da outra aqui, ele compara tudo para a gente. Bom, é isso, tá? Que eu queria passar nesse breve vídeo aqui. E espero que possa ajudar alguém a trabalhar um pouquinho com Olga, com Symmetric, e fico à disposição. Quem quiser mandar um e-mail perguntando, fazer algum comentário, eu tento responder a contento. Valeu? Obrigado, tá?